Esther! Boa tarde, na paz do Boa Senhor. tarde, a paz! Hoje E tá aí, bem será que melhor, né? hoje nós vamos conseguir? Se Deus quiser. Amém! Em nome de Jesus, se Deus quiser. Vai dar Se tudo Deus quiser. certo. Mas hoje tá bem melhor, né? Graças a Deus. Eu acho que esse horário também tem menos pessoas, já que alguns já voltaram a trabalhar, aí É tem menos verdade. gente na internet. Ai, ai. E Deus sabe de todas as coisas, né? Ontem eu tive aqui um imprevisto que meu telefone não ligava por nada, depois que eu descobri que era o cabo que não estava carregando direito. E aí eu tive esse imprevisto. Mas hoje vai dar tudo certo. Em Se nome Deus de quiser. Jesus. Então vamos recomeçar, né, a nossa live, que ontem foi interrompida. Então vou fazer uma oração para a gente iniciar, tá bom? Amém. Enquanto o pessoal vai chegando. Querido Deus, nosso Pai, Querido, te Deus louvamos. amado, Deus querido, Deus todo-poderoso, Deus misericordioso, louvado seja teu santo nome, Pai. Obrigada a Deus por essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui juntos, ó Pai, nessa tarde. Ó Deus, obrigada pela internet, Sim, Senhor, por esse recurso que nós Deus. temos, Sim, ó Pai, que nos permite estarmos aqui juntos, Senhor. Abençoe Jesus. este momento, Pai. Abençoe, Deus, a vida, Pai, da tua filha Esther, Senhor. Abençoe o ministério dela, Pai. Ó Pai, abençoe ela neste momento, Senhor, em que ela vai trazer bastante conhecimento para nós, Pai. E ajuda também, Deus. Abençoe, Pai, as crianças, Senhor, que com deficiência nas igrejas, Pai. E abençoe as igrejas, Senhor, para receber essas crianças. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Glória a Amém. Deus. Amém. Isso aí, Então, já como a gente estava conseguiram. falando ontem, né? Conseguiram, isso aí, glória a Deus por isso. Pessoal, é o seguinte, essa live, ela vai ficar gravada e depois eu vou colocar ela também no YouTube, para que outras pessoas, né, possam assistir e serem abençoados também. Então eu vou tirar aqui, vou desativar os comentários, para que vocês postem somente perguntas. E as perguntas vocês vão postar nessa caixinha que tem um pontinho de interrogação ao lado dos comentários, tá bom? Aí, se você tiver alguma pergunta para a Esther, é só colocar nessa caixinha que no final eu vou abrir e vou ler para ela responder. Ok? Então vamos lá, Esther. Senão eu não consigo ver você. Ah, agora sim. Agora vamos. Então, Esther, Pois como eu estava falando ontem, né? Esse assunto de receber as crianças e acolher as crianças, né? É um assunto que não é muito falado, né? E eu gostaria que você se apresentasse, né, para as pessoas que não te conhecem, não conhecem seu trabalho, seu livro. Aqui seu livro, ó. Está aqui separado, já li ele todinho. Sempre que eu preciso, eu vou lá e dou uma lida nele de novo. Uma bênção. E que você pudesse trazer para nós um pouco, né, de informações sobre como receber e acolher as crianças e os seus pais, né, crianças com deficiência na igreja. Fique à vontade. Pois então, meu nome é Esther Bonifácio Dias, né? Trabalho aqui na minha igreja como superintendente adjunta da EBD e sou líder do Ministério Infantil. Sou também a líder do Ministério Infantil, da União de Ministérios Infantis aqui da cidade, né? Nós organizamos um grupo e nós trabalhamos vários temas unificados com todas as igrejas aqui de Barra de São Francisco. As maiores igrejas de Barra de São Francisco, que a gente unificou e trabalhamos com o Ministério Infantil. É uma bênção. O meu trabalho secular, eu trabalho como há mais de 18 anos, né, com sala de recurso multifuncional, 1 e 2, que são para surdos, cegos, deficientes intelectuais. E atualmente eu estou como professora referência na Secretaria Municipal de Educação, onde eu desenvolvo o trabalho com os professores, com os estagiários, com os professores de sala de recurso. E sou uma das palestrantes do curso Ministério Infantil na Opção, chamado da Junta Mundial de Missões Infantis, que, graças a Deus, esse ano nós atingimos 40 nações. E é uma bênção, né? Porque esse curso leva o conhecimento, a palavra de Deus, para várias outras pessoas que estão bem distante de nós. De repente, eu nem as conheço, mas elas são abençoadas
com o nosso conhecimento que a gente repassa e vai, né, sendo multiplicado por esse mundo afora. E esse trabalho com a educação especial dentro das igrejas, ele começou comigo, né, em 2017. E aí a gente veio começando a trabalhar isso de forma mais eficaz depois que eu escrevi o livro, né? Aí depois que eu escrevi o livro, aí as pessoas começaram a me chamar para estar falando nas igrejas para o Ministério Infantil, para os professores, para os líderes. Aqui na minha cidade mesmo teve uma igreja que o pastor veio aqui na minha casa e a gente conversou, eu mostrei para ele, né, a importância disso, e ele ficou maravilhado, convidou todos o campo dele, né, para poder estar em um dia lá e eu poder falar desse assunto, e ele implantou o Ministério Infantil inclusivo dentro da igreja dele, e é uma bênção. É uma das igrejas maiores aqui e faz esse trabalho. Mas ainda tem muita necessidade. As igrejas ainda não abriram isso. Eles pensam que a inclusão seja só na acessibilidade, né? Da criança ter acesso à igreja, estar na igreja. Mas não é só estar na igreja, é participar da igreja, né? Como não é assistir o culto, né? É fazer parte do culto, né? Que nós não precisamos de assistentes, nós precisamos de pessoas que cultuam a Deus. E as crianças, elas têm esse potencial, elas podem ser desenvolvido esse potencial nelas. E nós já temos exemplos de crianças com deficiências que louvam a Deus, pregam a palavra de Deus e levam outras, né, a Cristo, através delas. E é isso que a gente quer. Né? Então, esse trabalho que a gente está trabalhando, está disseminando, está falando, principalmente dentro das igrejas, por ter visto a necessidade de que não tem. Eu trabalho numa escola, eu trabalhei em 2016, uma escola muito grande, que ela tem quase 1.000 alunos. E dentre esses 1.000 alunos, nós tínhamos 67 alunos com deficiência. E aí, eu ia nas igrejas e perguntava assim, gente, onde estão essas crianças que não estão nas igrejas? Elas estão nas escolas, só nessa escola nós temos 67 crianças com deficiência, em outras escolas 30, em outras 20, em outras 10, juntando ao todo nós temos em torno aqui na cidade, frequentando as escolas públicas, mais de 250 crianças, e essas crianças não estão nas igrejas. Porque eu perguntava aos pais, você frequenta alguma igreja? Eu falava assim, você frequenta alguma igreja? Ah, não, é muito difícil, principalmente os autistas, é barulhento, eles não têm uma sala lá para poder acolher meu filho, eles não sabem lidar com meu filho, então eu prefiro não ir. Ou eu vou e meu marido fica e a gente faz um revezamento, mas ele nunca vai. Exatamente. Então Muito isso aí me despertou para poder estar fazendo com que as igrejas também recebam essas crianças e acolham e que elas fiquem na igreja, né? Então, a gente começou a trabalhar, buscar Deus, orar, e graças a Deus a gente está conseguindo as primeiras sementinhas. Isso é muito bom. Glória a Deus por isso, muito bom. Tem um exemplo. O fato das pessoas não estarem se preparando nas igrejas, né, para incluir essas crianças, afasta realmente essas crianças da casa de Deus. Né? Não só as crianças, mas também os pais, porque muitos pais não fazem nem revezamento, eles simplesmente não vão. Não vão. Né? Não porque vão. E quando eles vão à igreja e eles são discriminados, se sentem discriminados, eles não voltam. Não voltam mais. Exatamente. Né? Então, quando é um pai ainda que se preocupa com a educação cristã do seu filho, ele vai procurar uma igreja que tenha esse atendimento, né? Mas tem pais que não estão nem aí, né? Então, eles já estão precisando de acolhimento. E os filhos dele não têm acolhimento. E é raro você encontrar uma igreja que está preparada, com uma equipe que está preparada, né? É muito difícil.
Eu falo mesmo aqui, a minha igreja, né, a qual eu pertenço, tem eu e tem as outras meninas. Nós estamos, assim, conscientes da inclusão e tudo. Mas se falar assim, se chegar um número maior de crianças, nós não temos estrutura para isso, né? De pessoas. Também não. Nós não temos fonoaudiólogos, nós não temos um psicólogo, nós só temos os professores que têm muito amor e que dão de tudo por eles. Mas, assim, em questão de uma equipe multidisciplinar, eu recorro às minhas colegas, né, às minhas amigas. Então, ainda tem essa facilidade, né, que eu chamo a Bianca, que é fonoaudióloga, né, chamo a Kelly, que é psicóloga. Então, a gente trabalha nessa unificação. Né, eu indico elas, tem fulano ali que precisa, você dá uma olhada, a família é carente e tal. Ainda tem isso, mas o importante, e o essencial e o ideal seria se tivesse nas igrejas, né? Mas nem nas escolas não tem, né? Nem nas escolas não tem. As escolas geralmente... Então, é importante que o ministério, então, a liderança, né? Ou uma pessoa ali do ministério que entende mais sobre o assunto, tenha esses contatos, se não tiver na igreja, tenha esses contatos externos para poder, em caso de tirar uma dúvida, né, alguma dica, alguma coisa, entrar em contato para ajudar. Isso aí, eu até falo sobre isso no livro, né? A gente procurar a rede de apoio do município. Sim. É importante isso, a gente ter esse apoio. Porque nem todas as igrejas vão ter, né? Um psicólogo membro da igreja, um pediatra membro da igreja. É raro as igrejas que têm, né? Mas eu louvo a Deus pelas igrejas que têm. Mas mesmo assim, tem umas que têm, mas eles estão tão ocupados com o seu trabalho que eles querem chegar na igreja só para descansar, né? Eles querem ir para a igreja para adorar a Deus e pronto. E essa questão de trabalho, eles falam, ai, gente, eu já lido com isso o dia inteiro. Eu falo isso em relação até aos pedagogos também das escolas. Ai, gente, eu já lido com criança a semana inteira. Não me coloca para o Ministério Infantil, não. E a gente precisa tanto, né? Isso aí dificulta mais. Porque no Ministério Infantil, geralmente, nós temos só as pessoas com muito amor. Os leigos, né? Tem uns que não tem nem magistério, não tem nem uma formação pedagógica, não tem nada. Mas está ali, para fazer a obra do Senhor. Verdade. E quando esses estão dispostos a ser capacitados, né? Buscar conhecimento, ainda tá bom. E tem uns que acham que o Ministério Infantil é só, né, tomar conta da criança enquanto os pais estão cultuando. E aí é mais outra dificuldade, né, que a gente enfrenta. Mas essa visão está sendo mudada, né? Eu falo assim que água mole em pedra dura, né? Tanto bate até que fura. A gente vai falando da importância... Né? Aí o Espírito Santo vai lá e vai convencendo, olha, realmente você tem que buscar, você tem que orar mais, você tem que ler a Bíblia mais, você tem que ler bons livros, você tem que buscar uma capacitação, não é difícil, nós temos capacitações online, gratuitas, né? Então, basta a gente querer buscar um pouquinho de conhecimento. E aí vai dar tudo certo. As nossas crianças vão ser atendidas, né? É muito bom. E tem outros cursinhos baratinhos, tão importantes e tão bons quanto um desses caríssimos que tem, né? Eu louvo a Deus pela vida da Maiara, que ela é lá do Mundo Azul. Eles fizeram recentemente um curso, né, sobre capacitação para crianças dentro da igreja, no Ministério da Igreja, né? Então, foi muito bom. Só que é um curso muito caro, 200 e não sei quantos reais. Eu fiz esse curso porque eu queria saber qual era a diferença do que eu já sabia, né? Do que ela ia falar. Mas foi uma complementação. Sempre a gente aprende mais um pouquinho. Mas aí a gente vê que o curso que eu dou lá de 20 reais, né? É tão bom quanto o de 200, 300 reais. Então, basta as pessoas não ficar assim, rotulando pela importância ou pela magnitude do evento, né, que é promovido, ou porque é feito pela fulana de tal, que é bom demais. Não, gente.
se a gente for um pouquinho humildezinho e lá ouvir o que o outro está falando, você vai ver que ele pode te transmitir também muita coisa boa. Amém. Então, isso é maravilhoso, se as pessoas se atentarem para esses detalhes, para essa busca, né, de conhecimento, para a gente trabalhar com o Ministério Infantil, principalmente a inclusão, que Amém. requer um olhar diferenciado, né? Eu costumo dizer que a gente tem que acontecer a inclusão dentro de nós, né? Para depois ela expandir para todos os nossos projetos. Então, isso é importante que, antes que as pessoas falam de inclusão, elas busquem dentro de você. Será que eu sei mesmo o que é inclusão? Será que eu reconheço a inclusão de verdade? Com todo o seu conceito dentro de mim, para com o outro? Então, isso é importante a gente pensar. Então, todo professor de Ministério Infantil que pensa em ser incluir suas crianças, ele tem que pensar, eu sou uma pessoa que acolhe, eu sou uma pessoa que vou me doar, eu estou disposta a me doar para essa causa, porque é uma missão, é amor incondicional. Então, nós precisamos pensar nisso aí. O Ministério Infantil tem que pensar nisso aí. E a partir desse olhar, né, desse amor, essa inclusão que começa em nós, que a gente começa a buscar mais conhecimento, né, começa a investir em material, né, começa a preparar até mesmo a equipe, envolver a equipe, né, quem é líder, envolver a equipe nessa visão também, né, com o olhar dessa necessidade de incluir as crianças. Não é mesmo? Eu percebo que falta muito essa visão da inclusão nas igrejas, até mesmo porque as lideranças também não têm, né? O pastor também não olha, né, com esse olhar, né, de inclusão, e isso tem que partir de alguém, né? E eu creio que Deus, ele vai levantar homens e mulheres com essa visão, né? Porque é do interesse do nosso Pai que essas crianças sejam também resgatadas, né? Porque elas fazem parte, né, do rebanho. E eu percebo que há uma falta assim, de um olhar, sabe, especial para elas, né? Um olhar de amor, subestima demais essas crianças, né, com deficiência, porque acha que elas não podem, muitas das vezes, serem discipuladas, receber a Cristo como Salvador, né? Como eu falei ontem, eu criei um grupo, né, de inclusão no WhatsApp, para eu aprender, né, também, porque eu percebi que os irmãos tinham essa necessidade, eu também. E, para minha surpresa, praticamente não há materiais, né? Não há assim, investimento. Eu fiquei assustada, eu chorei por isso. Eu falei, Senhor, isso não pode estar acontecendo, sabe? E eu pedi no grupo, eu falei, gente, vamos orar, porque isso é triste demais, né? Você vê que as igrejas, de modo geral, não investem nisso, né? E quando eu falo em investir, não é só em curso, só em livros como o teu, não, sabe? É investir também de tempo, né? E preparar, adaptar os materiais para a igreja. E isso, assim, entristeceu meu coração demais. Eu fiquei, assim, surpresa, ao mesmo tempo chocada, triste. Foi um misto de sentimentos, sabe? E eu falei assim, Senhor, o que é preciso fazer, o que é necessário a gente fazer, né? Como que a gente vai receber essas crianças, né, com deficiência na igreja, seja lá qual deficiência for? Eu acho que nós precisamos estar nos preparando para isso. E permitir que essas crianças cheguem a Jesus, né? Porque, de uma certa forma, as igrejas estão afastando as crianças com deficiência de Jesus, essa é a verdade, né? E isso a gente não pode olhar para essa realidade e se acomodar nisso, entende? A gente precisa agir como igreja, não é só orar, né? A oração, ela tem que vir junto com uma ação, né? Precisamos agir, né, Esther? E eu queria ver com você, assim, como que a gente recebe essa criança na igreja? Como que deve ser esse primeiro contato, né? Tanto da criança quanto com seus pais? Porque tem muitos pais que não falam qual é a deficiência da criança. Muitos omitem, talvez por não querer sofrer certo preconceito, porque a gente sabe que existe, né?
não querer, talvez, falar muito sobre a deficiência do filho, porque às vezes aquilo dói, né, machuca. Então, assim, eu queria saber de você, né, que tem experiência nesse assunto, como que funciona esse primeiro contato? Como que deve ser esse primeiro contato da criança? Porque eu sei que existem vários tipos de deficiência. O que eu mais ouço falar, o que mais eu vejo assim, de material é o autismo, né? Os demais, as pessoas falam muito pouco. Nesse contexto todo, o que a gente precisa, primeiro, é conhecer a nossa igreja, conhecer o público da nossa igreja. Então, o primeiro passo de montar, ou de criar, ou de incluir as pessoas, é conhecer a pessoa, independente da sua deficiência ou não, né? É conhecer a pessoa. E isso aí eu falo de modo geral, porque quando a gente fala em inclusão, as pessoas pensam só no deficiente, o cego, o surdo, né? O paralítico, o autista agora, que entrou como deficiência, mas eles não pensam nas síndromes que tem, né? Nos Downs, nos borderline, nos TDAH, nos TOD, que são muito mais do que os outros. Igual o TDAH, o TOD, que é o transtorno opositor desafiador. Nós temos muito mais que aquela criança bagunceira, aquela criança que não para quieta, aquela criança que irrita o tempo todo, é aquela criança que você está brigando com ela o tempo todo, tira de sala de aula. Essas crianças aí, né, as hiperativas, né, elas também precisam ser alcançadas. De repente, elas não têm problema intelectual, mas elas têm problema comportamental, o problema delas, que elas precisam, né? Daquele jeito, são daquele jeito. E cabe nós, professores, olhar para essa criança com um olhar diferente. Então, no contexto geral, nós temos que conhecer quem são os nossos alunos. A partir do momento que a gente conhece os nossos alunos, nós vamos fazer tipo um histórico de cada aluno. Eu tenho na minha sala, né? Assim, chegou um aluno novo, eu quero saber tudo dele. Então, é tipo uma anamnese. Então, é tipo isso, você vai fazer uma anamnese do seu aluno. Procurar saber quem ele é, quem é o pai dele, quem é a mãe dele, onde ele mora, o número de telefone, se ele toma alguma medicação, você não já vai perguntar se ele tem alguma doença. Ele toma alguma medicação, né? Aí já vai dando abertura para a mãe falar alguma coisa. E observar, né? O professor vai observar o tempo todo como é o comportamento dele, como ele se porta dentro da sala. E na medida que você conhecer os alunos, a gente vai pensar e refletir em coisas que vai ajudar ele nas suas dificuldades. Se nós detectamos que na nossa sala, né, nós temos alunos com transtorno opositor desafiador, que é aquelas crianças que não lidam com o não. Você fala, senta aí. Ela não senta. Deixa eu ir lá fora. Não, você não vai. É aquelas crianças que não lidam com o não, né? Elas não conseguem lidar com a rejeição, a negação para elas. Elas querem fazer tudo o que elas querem, né? Então, isso aí, você vai ler um pouquinho, vai ver como é que procede com essa criança. Ele pode ser o seu ajudante do dia, ele pode ser o que vai tomar conta da sala, aquele que vai tirar a oferta, aquele que vai segurar o cartaz, sempre envolvendo ele nas atividades dentro da sala de aula. Da mesma forma, com os hiperativos, né? Você vai trabalhar da mesma forma. E com os autistas, se eu detectei que eu tenho alunos autistas na sala, aí eu tenho que saber qual o espectro dele, que espectro que ele está. Por isso que a gente fala, espectro do autismo, né? O TEA, né? Transtorno de espectro autista. Por quê? A gente vai descobrir qual é o espectro que ele está. Ele é aquela criança que tem hiperfoco? Ele é aquela criança que tem hipersensibilidade de som?
Ele é aquela criança que tem hipersensibilidade ao toque? Quais são os pontos de rejeição dele ou de aceitação? À medida que você vai sabendo, é verbal, é não verbal, é agressivo, não é agressivo, tudo isso a gente tem que conhecer. E a gente só conhece estudando a pessoa, né? Observando a pessoa, valorizando cada gesto que essa pessoa faz. Então, se você detectou se essa criança é não verbal, então o que você já vai ter que fazer? Você já vai ter que fazer as adaptações dos materiais, né? Utilizar as PECs, que a gente fala, né? Peças de comunicação alternativa. Então, você já vai fazer, eu não tenho aqui para mostrar, mas você já vai fazer a chamada, a rotina com as PECzinhas, para ele saber o que vai acontecer. Você vai adaptar o material em forma de... Vai falar sobre perdão, né? Então, usa as figuras para ele entender. Vamos ensinar o Salmo 23. Vamos utilizar as PECs também, com os versículos, com as figurinhas, né? E vamos mostrando para ele, um versículo por versículo, até ele aprender, se o objetivo é aprender o Salmo todo. Né? Então, vamos trabalhar sempre com figuras, com coisas concretas que ele veja. Evitar na sala ficar aquele monte de visual, porque isso aí vai tirar a atenção dele. Então, se você vai trabalhar com perdão, só coisas referentes a perdão. Se você vai trabalhar o princípio de criação do mundo, então só coisas, né, da criação do mundo. Então, qual o assunto que você for trabalhar, você tem que utilizar só os visuais, só os recursos que remetem àquele assunto, para ele não se distrair. Ah, mas meu aluno, tudo isso aqui que eu mostro para ele não faz efeito. De repente, ele é daqueles que tem hiperfoco em alguma coisa. Então, descobre qual é. Ah, ele adora dinossauro. Então, faz tudo dentro de uma figura de dinossauro. Pronto, chamou a atenção dele. Ele gosta de dinossauro. Oh. Então, você vai fazer o Salmo 23 numa figura de dinossauro. Por quê? Ele vai ver o dinossauro e já vai focalizar naquilo. E aí você trabalha o que você quer com aquilo. Então, aqui na minha igreja, nós temos um que gosta de dinossauro e o outro gosta do Chaves. Tudo dele é Chaves. Aí eu falei, meu Deus do céu, trazer trem de Chaves para a igreja. Beleza, vamos fazer. Aí trouxe as figurinhas e nas figurinhas eu colava as atividades, né, que a gente queria desenvolver com ele. Então, a gente começou a prender a atenção dele. Então, é isso que a gente tem que fazer. Ver a necessidade de cada um. É trabalhoso? É. O que a gente observa muito nessas minhas andanças que a gente faz é que tem professores, principalmente da Escola Bíblica Dominical, que eles só pegam uma revista no domingo. Então, eles não fazem aquele planejamento. Quando ele vai fazer um planejamento, quando ele chega na sua sala, ele não está preparado para a criança especial. Porque ele não conhece a sua turma. Ele não domina um assunto que ele vai dar. Porque ele acha que ele é crente há muito tempo. Então, ele acha assim que... as histórias da Bíblia, já sei todas. Hoje vai falar sobre Esther. Rainha, não sei o quê. Já sei tudo. Então, não prepara. Verdade. E aí, muitas vezes, eles são surpreendidos com isso. Então, não é uma questão do tempo que você tem de igreja, do seu conhecimento das histórias bíblicas. Não, é a aplicabilidade das histórias bíblicas na vida da criança nos dias de hoje. E é isso que o professor tem que buscar. E, para isso, ele tem que conhecer o aluno. Como eu vou aplicar uma realidade de uma história de José hoje na vida de uma criança, né? Então, eu tenho que conhecer a criança, porque para cada criança, a aplicabilidade dessa história vai ser diferente. Um, de repente, vai ser a questão da obediência, outro vai ser a questão da fé, a outra vai ser a questão da inveja, dos seus irmãos, então a gente vai ter que frisar mais nesse assunto. Então, para cada criança, você vai desenvolver e vai direcionar o tema para uma realidade dela. Não é só contar a história de José.
É fazer eles entenderem a história de José através da vida deles. Como eles podem ser um José? Como Amém. eles podem, né? É isso. E essas pessoas não entendem. Quando eu falar as pessoas, gente, de forma geral. Tem professores maravilhosos. Tem professores que, assim... Eu tenho uma professora aqui que, nossa, ela é show. E olha que ela é daquelas bem antigas, aquelas que estão ministrando a palavra de Deus desde criança. Mas as aulas dela é show. Ela faz as maquetes, ela traz os ilustrativos. Ela tem, na sala dela tem um síndrome de Down com autismo. E ele fica super ligado, ele aprende. Você vê como é maravilhoso, até para a gente assistir a aula dela. Então, imagina a criança. Agora chega aquela professora com uma revista debaixo do braço. Aí vai lá, vamos lá, gente, textual. Abre a revista de você ler. Textual. Gente, não dá. Aí a criança que é hiperativa, a criança que tem o TOD, a criança autista, pronto. Não vai aprender, vai conversar, vai brigar e vai virar a sala de ponta cabeça. E o professor vai sair estressado e colocando a culpa nas crianças. Nossa, hoje eu não consegui dar aula. Por quê? Porque não teve um planejamento, não conhecia as crianças, não sabia qual era a realidade de cada uma, como ela poderia proceder com cada um. Então, a gente tem que entender isso, tratar os nossos alunos sem preconceito também, porque tem aquela questão, o bonitinho, o arrumadinho, a gente dá mais atenção para ele, né? Agora aquele pobrezinho, o catarrentinho, o que tem piolho, né? O que tem a roupinha mais suja, ou não tem uma roupinha bonitinha, a gente trata eles com indiferença. Então, essas questões, as crianças especiais, elas também percebem. Se você deixou ela de cantinho, ou pediu para outra pessoa e você mesma não se interessou por ela, ela percebe se você a ama ou não. E isso é muito nítido. A criança, principalmente a criança com TEA, com transtorno de espectro autista, ela percebe isso assim, tão palpável. Aí eu vejo muitos professores reclamando, Esther, mas se fulano te abraça e não me abraça. Eu falei assim, você já mostrou o seu amor por ela? Você já mostrou que você interessa pelas coisas que ela faz? Você já deu um bom dia para ela, assim, sorridente? Aí eu dou, mas ele nem me olha, nem parece que ele tá nem aí. Eu falei assim, não importa. O importante é você sempre estar dando. Bom dia! E ele vai percebendo o seu amor por ele. E daqui a pouco você vai ver que ele vai te abraçar, ele vai te acolher. Porque tem crianças que não gostam de ser abraçadas. Mas é porque elas não confiam ainda naquela pessoa. Mas no momento que ela confiar, gente, vai ser incrível. Onde você estiver, no momento que você estiver, eles vão lá e te abraçam. Outro dia eu quase caí, um aluno meu enorme, porque ele tem 1,90 m. E eu tenho 1,56 m, né? Eu não tenho nem 1,60 m. Baixinha. Aí ele chegou, oi, Disney, me abraçou assim. Eu falei, ai, meu Deus do céu, eu vou cair aqui. Eu tive que encostar na parede, assim. Quando eu vejo ele, eu já vou encostando pra parede, ai, né? Que coisa porque boa. Ele pode me derrubar. Mas é maravilhoso. E se beija, toda hora pega no meu cabelo e fica só pegando meu cabelo. Ai, você tá loira, ou eu tô velha. E quando tá assim, sem pintar, assim, igual tá agora, ele, você tá velha, você tá velha. Isso é amor, isso é confiança, isso é gostoso. Verdade. Então é isso que a gente tem que buscar nas nossas crianças, né? E é difícil essa questão, porque o amor tem que encontrar dentro da gente. Então quem me vê, quem me conhece, sabe que eu sou apaixonada por educação especial. Então já é natural. Quando você conversa com alguém que você sabe que é apaixonado por aquilo, você acaba se apaixonando também.
Porque ele fala tanto daquilo dele, ele fala tanto daquele aí que você gosta. Então, assim é o professor. Quando o professor fala tanto do amor de Jesus para aquelas crianças, e ele mostra que ele é apaixonado por Jesus, e as suas ações, o seu gesto, o seu material, mostra que realmente ele pesquisa sobre Jesus, as crianças vão se apaixonar por Jesus. E o Espírito Santo faz o resto. Só basta nós, demonstrarmos o nosso amor. O resto a gente deixa para o Espírito Santo. Ele convence, ele fala. Eu costumo dizer assim, Aleluia. que a criança com deficiência, se ela está respirando e o coração batendo, pronto. É motivo primordial, essencial para você falar do amor de Jesus para ela. Porque aqui na minha cidade tem um aluninho meu, minha filha foi até cuidadora dele. E ele é paraplégico. Ele só fica mexendo com os olhos, né? E as mãos que ele mexe um pouquinho. Mas aí as pessoas, como eu vou falar de amor de Jesus para ele? Como eu vou contar a história? Ele parece que nem me entende, parece que ele nem ouve, parece que ele não tá nem aí para o que eu tô falando. Aí eu falei assim, ele tá respirando? Tá. O coraçãozinho dele tá batendo? Tá. Então, minha filha, fala do amor de Jesus para ele. Conta as histórias, que o Espírito Santo vai convencendo, o Espírito Santo vai entrar dentro dele e vai abrir as faculdades mentais dele, vai abrir alguma coisa que aí você não está sabendo lidar, mas o Espírito Santo vai lá e vai abrir um canal lá que ele vai entender. Você só não pode desistir. E aí ela começou, levava as histórias e mostrava para ele, né? A história de... E aí, um dia ela pegou ele rindo, quando ela estava contando a história de Davi e Golias. E ele rindo. Aí eu falei, você tá vendo? E ela tirou a foto e me mandou, mãe, olha aqui como ele tá rindo. E eu tô contando a história e ele tá rindo, mãe. E ela chorando, eu falei assim, é isso aí. O Senhor tá fazendo a obra. E aí, através disso, a mãe dele tá na igreja. Fez o aniversário dele recentemente na igreja, ele recebeu os irmãos da igreja. E você vê assim, nitidamente, a transformação dele em relação quando ele ouve um louvor, quando ele ouve uma história. Você vê que o semblante dele muda, que ele fica mais alegre. Então, isso é maravilhoso. Tem um outro caso, assim, muito, assim, importante. Foi recentemente, no finalzinho do ano passado. Uma mãe chegou para nós e falou assim, olha, eu vim para a igreja, eu aceitei Jesus. Só que foi agora. E o meu filho, ele já está com 20 e poucos anos. E eu quero que ele seja batizado. Mas as pessoas acham que ele não tem entendimento, que ele não sabe o que é Deus. Por isso que ele não pode ser batizado. E aí o pastor da minha igreja falou assim, já que você mexe com esses negócios, vai lá na casa deles e vamos fazer uma avaliação para ver qual é o entendimento dele em relação a Deus e tal, se ele conhece, se ele pode professar, né, de alguma forma que ele quer Jesus e tal. E aí nós vamos fazer as visitas. Gente, um lugar super de difícil acesso. Aquela criança, ela ficou atrofiada mais ainda pela doença, por falta de oportunidade, porque não tinha acesso a lugares, morava num lugar de escada. Então, como que uma mãe ou um pai fica pegando aquela criança o tempo todo para levar para fisioterapeuta? Não tinha. Então, ele acabou ficando na cama. Então, atrofiou ainda mais os membros dele. Além da deficiência intelectual dele, acabou atrofiando os membros. Mas a mãe dele não desistia de ensinar a palavra de Deus para ele. Então, ela colocava a televisão, colocava os DVDs, colocava os hinos, tudo para ele ouvir. Cantava os hinos da harpa com ele. Então, quando nós fomos lá e começamos a fazer a avaliação, e realmente, ele tinha Jesus, conhecia Jesus e sabia se expressar.
Então ele não conseguia falar, Glória a Deus. mas na hora que começava o louvor, ele começava a fazer os gestos, começava a se agitar. Então a gente via que ele estava sentindo a presença de Deus. Isso era maravilhoso, gente. E aí no batismo que teve, o próximo, a igreja conseguiu lá uns irmãos fortes, né? Pegou a cadeira de roda dele, trouxe ele, fez o batismo dele, porque na nossa igreja ainda a gente faz o batismo nas águas, no rio. Então ele desceu as águas. Gente, ó, chega a me arrepia. Foi uma coisa mais maravilhosa. E ele chorando quando ele foi batizado. Então, isso que é importante. Agora, imagina, se a igreja, se a família, ele é atrofiado, ele é deficiente intelectual, deficiente mental, ele não quer Deus. E a gente negar a oportunidade dele fazer parte do corpo de Cristo. Né? Porque é negar. Porque quando você não valoriza esses gestos, você não fala de Deus para essas pessoas, é negar, né, que ele possa também fazer parte do corpo de Cristo. E ele agora é um membro da igreja, um membro participante. Aleluia. Ele não vai à igreja ceiar com a gente, mas no dia da ceia, os irmãos vão lá, faz um culto na casa dele, ele participa da ceia, ele sabe todo o jeito de fazer. Então, isso é maravilhoso. E é isso que nós queremos. É isso que a gente quer desenvolver nas pessoas. Quando a gente estava falando sobre evangelismo, né? Teve um pastor mesmo que ele falou assim, nossa, como eu vejo que no meu ministério tem uma deficiência. Porque quando eu saía para fazer evangelismo, geralmente você chega nas casas e tiver um paralítico, tiver um deficiente mental, ou alguma pessoa assim, você não se dirige a ela. Você se dirige para a pessoa que é normal, né? Você não dirige a palavra a um cadeirante. Você não dirige a palavra a um surdo. Você não dirige a palavra a um cego. Você não dirige a palavra para o síndrome de Down. Não, você se dirige a palavra para outras pessoas. E aí ele falando que quantas vezes ele saía para evangelizar e ele nunca falou do amor de Deus para essas pessoas. Elas poderiam ter ouvido pelo fato dele estar falando com o outro, né? É igual eu chegar na sua casa, você ter uma pessoa com deficiência e eu conversar com você e não conversar com a pessoa. Parece assim, eu não vou falar porque ele não está me entendendo. Mas, quando o Senhor mandou nós irmos, é ir a todos, pregar o evangelho a todos. Ele não falou que quando nós chegássemos em uma casa, era para nós fazermos distinção. Prega só para os que têm ciências boas, intelectuais, suas faculdades mentais estão funcionando normalmente. Não, ele falou para todos, independente da sua deficiência intelectual. E aí, ele falando isso, eu falei assim, mas isso aí, pastor, não é só do senhor. Foi nosso, eu mesmo já cometi muitos desses erros. Então, muita gente já cometeu esses erros. Só que agora, o Espírito Santo está nos impulsionando a não cometermos mais esses erros. E a partir do momento que nós aprendemos e conhecemos, nós não podemos mais cometer esse erro. Porque até então o Senhor perdoava o nosso tempo da ignorância, né? Mas agora a mídia está falando, todo mundo está falando, as escolas estão falando. Então, cabe a nós, igreja, estarmos buscando jeito, maneiras e forma de falar do amor de Deus para essas pessoas também. Porque elas também precisam de Jesus. Elas precisam. No livro, não sei se você leu, né, o exemplo dele. Foi o primeiro caso que eu me deparei há uns 20 anos atrás, do cadeirante que queria assistir o culto, né, e não conseguia. Gente, aquilo ali foi crucial. A gente vê a pessoa querendo assistir o culto e a importância das pessoas não deixar, porque a prioridade era para os outros. É difícil demais você topar com esses exemplos dentro das igrejas. E é o que mais a gente vê. Quando você anda assim, a gente que anda, meu esposo é pastor, então sempre a gente tá indo na igreja, e aí ele fala assim, ó, vê se não fica observando os erros das pessoas da igreja, não. Porque eu já olho, já chego assim, se um cadeirante chegar aqui, como que ele vai entrar? Olha as escadas, gente, nessa igreja. Não tem uma rampa.
É por isso que não tem cego na igreja, é por isso que não tem nenhum deficiente na igreja. E é realmente, por que eles não vão? Tem um exemplo de um pastor que ele conta, né, um trecho de um artigo dele, que o mendigo ele fez de tudo. Ele era mendigo e era paraplégico. Ele fez de tudo para chegar em uma igreja. Se arrastou da casa dele, saiu da cama dele se arrastando, porque a igreja era perto, e ele ouvia os cultos. E ele estava na cama. Então ele fez o esforço todo para sair da cama dele, foi arrastando pelas calçadas e conseguiu chegar dentro da igreja, na porta da igreja. Só que na porta da igreja, os diáconos, né, na igreja, falou assim que ele não podia entrar, porque ele estava sujo e estava fedendo a xixi. E aí? Ele voltou para casa e não voltou mais na igreja. Cadê nosso acolhimento? Ninguém procurou saber o porquê que ele chegou ali, como ele chegou ali. A acolhida dele foi assim, não, o senhor não pode entrar aqui não, o senhor está fedendo a xixi, o senhor está sujo. O senhor não pode entrar na igreja. E aí ele voltou, se arrastando de novo, e chegou até em casa, né? E não voltou mais na igreja. E aí? E quantas pessoas estão se arrastando para chegar dentro da igreja, não na forma literal, mas numa forma hipotética, e lá na igreja uma palavra maldita, uma palavra, um olhar diferenciado, um cochicho com o outro do lado, afasta essa pessoa e essa pessoa nunca mais volta à igreja. Famílias teias, né, que a gente fala, as famílias azuis, elas mesmas são assim, porque elas ouvem alguém cochichando, nossa, aquela mãe ali não tem domínio com o filho faz o que quer dela, olha ali, ó. Deus, que pirraça, se fosse filho meu, eu dava uma surra. E a mãe ouve aquilo. Ela não volta mais. Verdade. Ninguém procurou saber o porquê que é assim, por que o filho dela é assim. É claro que tem meninos que é bagunceiro mesmo por falta de limite dos pais, mas uns não é a condição dele. Né? Naquele momento ele teve um desajuste, foi um momento que ele teve uma crise e a mãe não vai conseguir controlar. Se ela tentar controlar, vai piorar a crise. E aí a igreja tem que estar preparada para poder entender essa situação. Né? Eu fiquei tão feliz num caso de um pastor que quando uma criança estava dentro da igreja, eu acho que começou o louvor. E aí ele desregulou por causa do barulho muito alto. E aí ele começou a se agitar e a correr da igreja, a gritar. E a mãe ficou desesperada, tentou pegar a criança, mas não conseguia. O pastor desceu lá do púlpito, abraçou a criança e ficou balançando com ele, assim, ó. E ele foi acalmando. Aí depois o pastor falando, né, que ele fez isso porque ele tinha um sobrinho que era autista. E ele sabia como lidar. Mas aquele pastor tinha conhecimento. Mas a gente fica triste quando outros pastores não têm conhecimento e levantam a igreja, vamos orar porque o diabo tá querendo fazer gracinha aqui no nosso meio. E aí começa a orar para expulsar demônio da criança, sendo que a criança só está com uma desregulação, né, no seu sensório motor ali, que ele não está conseguindo, ou no seu, né, sensorial está muito alto, ou alguma coisa está incomodando ele, né, ele está sentindo dor. Porque o barulho é uma dor física mesmo, ele sente muita dor nos ouvidos. Então, precisa de alguém com carinho, com amor, que veja essas situações e possa ajudar nesses momentos. Amém. É muito difícil, mas o Senhor está nos ajudando e nós vamos conseguir, em nome de Jesus. Vai ter muitas igrejas, muitas pessoas abraçando essa causa, incluindo essas crianças, levando essas palavras do Senhor a essas crianças, modificando o seu material, o seu jeito de dar aula, a sua forma de trabalhar. O Senhor vai, né, nos ajudar e nós vamos conseguir fazer a diferença dentro da casa do Senhor em relação às crianças especiais, né? Amém. Em nome de Jesus. O maior exemplo que você falando tudo isso, o maior exemplo que nós temos é Jesus.
né? Jesus, ele não fazia acepção, né? Jesus, ele falava Não. com todos, né? Era com cego, era com surdo, era com coxo, era com todos, né? Sim. Ele foi o E, maior e se exemplo nós, de... maior exemplo, e se nós somos imitadores de Cristo, nós estamos negligenciando, né, Esther? Algo assim Isso aí. que Jesus, com certeza, faria muito diferente, né? Como ele fez, Muito né? diferente. Como Com ele fez. certeza. E nos deixou Isso é assim, esse maravilhoso. grande exemplo. É maravilhoso demais. Você estava falando aí, eu falei assim, gente, começou a vir na minha memória, né, as histórias bíblicas, né, de Jesus, tudo aquilo que Jesus fez, né, as pessoas que ele tocou, que ele curou, né, e ele falava, né, do amor do Pai para todos. Um exemplo que eu gosto muito é do Bartimeu, né? Bartimeu gritando, Sim, gritando, e as amo. pessoas saem fora, ele não vai te ouvir. E Amo. Jesus vai, chega perto dele, né? E pergunta o que queres que eu te faça. Ele poderia ter ignorado, ter Exatamente. passado e ido embora. Mas não, aquele cego Volta. rastejou até onde o Senhor estava, né? E o Senhor o acolheu, inseriu ele de novo na sociedade. Assim como os outros, né? Tantos outros que ele fez a mesma coisa. Não só na forma da deficiência, mas na forma da inclusão social também, em relação a Maria Verdade. Madalena, né? A Samaritana. São todas essas Sim, pessoas que o Senhor deu dignidade a elas de novo. Trouxe elas de verdade. volta, né, para a sociedade, que estava excluída da sociedade, o Senhor as trouxe de volta. Então, ele não fazia Verdade. acepção de pessoa, ele não olhava a sua condição física, social, religiosa, né, em relação também Verdade. à Cananeia. Olha que exemplo. Então, ele não via essa questão de, seja a forma que fosse, ele queria incluir todas no plano da salvação. E é E isso que nós nós temos que ser. precisamos Se nós fazer somos igual. imitadores de Cristo, temos que fazer igual. Temos que Amém. realmente incluir. Ó, Amém. a hora. Amém. Verdade. Deixa eu ler aqui as perguntas. Se por acaso cair, eu vou iniciar uma outra só para a gente poder terminar, tá bom? Tranquilo. Deixa eu ver aqui as perguntas. Na minha igreja tem uma criança autista. Como ter um primeiro contato? Isso você já explicou aqui, né? Como que faz, né? Essa é a questão do conhecimento, né? De procurar conhecer a criança. Agora, quando a Sim. criança não fala, Esther, quando a criança não, quando os pais não falam que a criança tem, a gente percebe, né? Em alguns níveis de autismo a gente consegue perceber, mas quando os pais não falam? Isso é uma dúvida Não falam minha, que né? quando os pais não falam e você percebe que ela tem, você vai ter que trabalhar junto com essa criança. E vai trabalhando com ela e mostrando os progressos dessa criança para os pais. Então, você trabalha com a criança. Aí você fez uma adaptaçãozinha lá do versículozinho e tal, trabalhou com ele e ele entendeu. Aí você chega para os pais e fala o progresso que essa criança teve com os pais. Fala assim, menina, seu filho é super inteligente. Olha o que ele conseguiu fazer hoje. Aí você vai mostrando o progresso. A família vai percebendo o seu interesse pelo filho e vai tendo confiança. Porque muitas famílias não falam com medo da própria rejeição. Tipo assim, se eu falar, ela vai parar de cuidar do meu filho. Eu tenho um exemplo desse de uma amiga minha. Ela só falou que o filho dela era autista quando ele foi para o 6º ano. Porque lá precisava de muitos professores. Mas durante o período do primário, ela não fez isso. Por quê? Na escola, tende a usar o laudo como bengala para poder justificar porque a criança não aprende. Então, se ela tem alguma dificuldade, tem um laudo que prova, então o professor fica mais tranquilo. Fala assim, eu ensinei, ele não aprendeu porque ele é autista. Eu ensinei, mas ele não aprendeu porque ele tem deficiência intelectual. E na igreja não é diferente. A igreja, a criança que tem alguma deficiência, geralmente ela é deixada de lado. Então, é isso que nós não queremos. Se a criança está mostrando alguma dificuldade, se ela está mostrando algum desinteresse, é aí que você tem que interessar por ela. É aí que você tem que buscar interesse, coisas que buscam o interesse delas, que traga ela para perto de você. Você tem que ganhar essa criança.
Né? E vai A gente fala mostrando assim, para os pais, né? isso, mostrando para os pais. A gente até, o Senhor fala que ele não veio para os são, mas para os doentes. Então não é para mim ficar lá dando o meu máximo de mim para uma criança que vai conseguir aprender até sozinha. Não, eu tenho que buscar, eu tenho que cuidar delas todas de modo distinto, de acordo com a dificuldade de cada um. Porque tem aquela que sabe tudo também, que a gente fala as altas habilidades, elas também precisam ser vistas. Não é porque elas são super inteligentes que nós vamos deixar elas sozinhas. Elas também precisam ser direcionadas. Então, todas elas têm que ser trabalhadas, diferenciadas, de acordo com as possibilidades de cada um. Independente da sua, né, condição física ou intelectual. Tá Mais bom, alguma deixa eu ver uma pergunta? outra pergunta aqui. Deixa eu ver. Se for o caso de separar essas crianças com deficiência das demais crianças para fazer um trabalho específico, acaba fugindo. Aí, deixa eu ver aqui, não dá para ler mais. Ela escreveu bastante e aí cortou. Mas eu acho que ela quis dizer que acaba fugindo ali, né, do que foi planejado, Com certeza, talvez. porque aí já não é inclusão, aí é segregação. Se você pega a criança e separa ela, aí já não é inclusão. O que a gente orienta nas escolas, na EBD? Tem uma criança especial dentro da igreja, seja lá qual a deficiência for, ela precisa de uma ajuda extra. Então, se for uma criança não verbal, uma criança agressiva, ela precisa de um ajudante, um acompanhante só para ela. Mas dentro da sala de aula, junto com os outros professores. Não é tirar ela da sala de aula e colocar ela no cantinho sozinha com outra pessoa. Não, é dentro da sala de aula. Agora, se a criança ela teve uma desregulação, né, sensorial, então aí se a gente tira ela um pouquinho da sala até ela se acalmar, mas depois retorna com ela para a sala. Nunca ela é trabalhada sozinha. Tem uma igreja de uma amiga minha, a Sâmia, lá em Goiás, que eles têm uma sala Snowlands, que é uma sala sensorial, porque lá na igreja delas, eles têm muito autista, então eles fizeram essa sala. Então essa sala tem uma piscina de bolinha, tem luzes, tem colchões com várias texturas. Então quando a criança está muito agitada dentro das salas, eles levam para essa sala. E ali trabalha, né, a autorregulação dela e depois volta para a sala. Mas isso é um sonho para todas as igrejas. Mas se você não tem isso, a gente pode utilizar, deixa eu pegar aqui, e montar dentro do cantinho na sala, ou no cantinho lá em outro lugar, lá qualquer, não sei, você vai escolher, umas garrafinhas sensoriais, que isso aqui acalma a criança, né? Essa que eu fiz com EVA, tá vendo? Então a criança ela vai ela vai olhando essa chuva de glitter caindo, ela vai acalmando. Tem as texturas também, né? Que você pode ir trabalhando, tem as luzes, tem as piscinas de bolinha que você pode colocar no cantinho para ele se sentir dentro das bolinhas. Então isso aí vai ajudando. Não precisa ser nada caro, né? Mas são coisas que você tem que ter. Eu falo que o professor ele tem que ter lá na sua sala uma caixinha com várias coisas que pode socorrer ele em um problema desse, quando a criança entra em desregulação, de alguma, né, um desajuste sensorial ou uma crise. Então, é importante o professor ter lá, né, um cantinho, uma caixinha, que ele possa ter essas coisinhas. Isso aqui é até para as crianças que estão bagunçando demais, coloca elas para brincar. Esther, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar essa, eu vou falar aqui a próxima pergunta e vou encerrar porque eu estou com medo de acabar o tempo e não salvar a live. O tempo de dedicação e atenção entre as crianças portadoras de deficiências também é diferenciado. E a outra é necessário montar uma sala à parte para trabalhar com essas crianças deficientes? Então, o tempo de dedicação e atenção e a questão da montagem da sala. Então, eu vou encerrar essa live, vou salvar e a gente volta nesse assunto para a gente poder continuar a encerrar, tá bom? Tá então, joia. fiquem aí que a gente já volta. Tá joia. Voltamos.
Então, a questão do tempo, né? Perguntaram sobre a questão da gestão do tempo com essas crianças, que é diferente, é diferenciado. Sim, é diferenciado. Uma criança no espectro autista, ou uma criança hiperativa, ou a criança com TOD, essas crianças, elas não vão ficar em uma sala mais de uma hora. Então, você vai ter que ter atividades diversificadas para que elas não se entendiam, né? Elas precisam de planejamento. Então, por isso que é questão de conhecer a criança e planejar a sua aula. Se você sabe que você tem um aluno com deficiência intelectual, de um jeito. Se você sabe que o aluno com deficiência intelectual ou aquele aluno síndrome de Down, ele consegue ficar. Ele fica até horas fazendo uma atividade. Mas um com transtorno de hiperatividade, ele não consegue. Ele vai ficar, se ele ficar concentrado 20 minutos em uma atividade, você dá glória a Deus. Porque é difícil. Então, aí que está o conhecimento e o olhar do professor em relação a essas crianças. Em relação aos autistas, ele vai ter que dosar cada pedacinho da atividade que vai ser desenvolvida com ele com um tempo curto. No mínimo, assim, uma atividade que leve 5 minutinhos para ser feita. A história tem que ser uma história bem resumidíssima para ele, né? Uma coisa bem objetiva, sem muita falação, porque não adianta. Você ficar falando, ele vai se perder nas palavras. Então, as figuras, elas têm que ser objetivas. Vai falar sobre a morte de Jesus na cruz. Aí você vai ficar, que Jesus foi e sofreu e não sei o... Não, você vai levar a cruz, vai levar o símbolo de morte, vai mostrar e pronto. É coisas bem simples e objetivas também. E sempre espaços de tempo, trabalhando com o que ele gosta, né? Então, quando eu montava uma sala que a gente fala estação de trabalho para criança autista, né? Então, eu já colocava para ele lá, ó, hoje você vai fazer isso, era 5 atividades. Cada atividade com tempinho de 5 minutos. E aí, no intervalo de uma atividade para outra, eu deixava ele fazer uma coisa que ele gostava muito. Ir pro cantinho lá sensorial, ficar mexendo com a garrafinha, ou ir mexer lá nos dinossauros dele, que tinha um monte de dinossauro. Era um tempinho. Mas isso era um combinado que fazíamos. E ele sabia. Quando eu falava assim, eu não precisava nem de falar, eu só fazia assim, ele já sabia que ele tinha que parar com aquilo e voltar e fazer outra atividade. Mas isso é rotina. Então, na igreja também, é mais difícil fazer a rotina. Mas se você fizer todo domingo a mesma coisa com a criança, né? Ó, hoje você vai fazer isso, isso e isso. Você estipula a rotina dele. Ó, agora é a hora do louvor, agora é a hora da oração, né? Coloca lá as packzinhas, né? Com as figurinhas, mostrando o que ele vai ter que fazer. E ele vai se condicionar a isso. Não é de um dia por outro também não que a criança vai aprender, não. Mas ela vai aprender. Se você tiver disciplina, não mudar a rotina, saber direitinho o que você vai fazer, você vai conseguir grandes progressos com a criança. Em relação, tem um lugar separado? Pode ter. Mas não para a criança ficar lá sozinha. Como eu disse lá, tem um local bonito, agradável e tal, para levar ele nesses momentos de autorregulação. Quando ele está em alguma crise. Aí você leva lá, mas não... E uma coisa importante, não é tirar ele da sala para levar para lá. Quando você levar para lá, você já tem que falar que ele vai fazer uma atividade lá. Por quê? A sala é legal, a sala é gostosa, né? Então, o que ele vai fazer? Ele sempre vai fazer uma birra, porque a gente tem que diferenciar as birras da crise para poder ir para lá. Entendeu? Então, a gente não pode reforçar o negativo. A gente tem que reforçar o positivo. O negativo a gente tem que cortar. Então, se você perceber que ele está fazendo, que não é crise, é uma birra, então você já direciona para outro local. Você fala assim, não, vamos lá no bebedouro para você me mostrar como é que a gente consegue tirar a água da torneira. Você não vai tirar ele da sala
e ele ficar pensando que ele está saindo por causa da birra que ele fez. Mas não, você vai mostrar para ele que ele está indo para lá para fazer uma outra atividade, uma outra coisa. Então, você tem que ter um objetivo para direcionar ele para outro local que você queira levar. Mas sempre com objetivo. Não ele pensando que é porque ele fez a birra, ou porque ele estava bagunçando, ou porque ninguém gosta dele, porque senão ele vai internalizar essas coisas. São coisas que a gente vai aprendendo no decorrer, que a gente vai lidando com as crianças. Mais alguma pergunta aí? É importante ter uma pessoa, né, na equipe para ficar com essas crianças, junto, todo mundo junto, mas a pessoa dá uma atenção especial a essa criança. Acho que é importante, né? Tipo assim, o professor está trabalhando o plano da salvação com as crianças, com todas as outras crianças. Com a criança TEA, o ajudante vai estar junto, trabalhando o plano da salvação com ele de forma mais simplificada, para que ele não fique tão divagando no que o professor está falando, porque o professor está falando para outras crianças que entendem com mais facilidade. Ele já vai entender com outra dificuldade, com mais dificuldade. Então, o material, ele é diferenciado para aquele aluno ali naquele momento. Geralmente, não, porque eu já sei lidar com aquilo ali, com a situação, né? Então, eu não diferencio o meu material de um para o outro. Eu só peço para a pessoa que está me ajudando a falar com ele para prestar atenção, né? Mas o meu material, eu trabalho junto com ele, mostrando para ele, né, direcionando para ele. Os outros, depois eu dou um reforço a mais. Mas se a pessoa não tem essa habilidade, se o professor não tem essa habilidade de fazer esse jogo de cintura, então ele pode planejar junto com o ajudante da criança o material e ela está ali mostrando, né, como é que é feito. Vai falar que o coração é limpo, então leva o coração branco e tal. Vai mostrando de forma simples e objetiva. Não ficar falando demais, não. É coisa assim, bem pontuais mesmo, né? Você vai falar do pecado, mostra lá como é o que você vai usar. E detalhe, gente, a figura que você utilizar desde o início da evangelização é a figura que você vai terminar até no final da evangelização. Exemplo, você está trabalhando com um exemplo, luz, a luz, né? O exemplo de luz. A palavra é a luz, a palavra é espada, a palavra é fogo, né? Você vai ensinar aquele versículo bíblico, luz para o meu caminho é a tua palavra. Como é? Fugiu da minha mente aqui agora. Lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Isso. Exemplo, se você está falando de lâmpada, aí você usou uma lâmpada. O formato da lâmpada que você usou para ilustrar esse versículo é a que você vai usar todas as vezes que você falar de lâmpada relacionado, né, à Bíblia, a palavra. A figura da Bíblia que você vai utilizar é a mesma também. Não vai ficar usando uma Bíblia aberta, uma Bíblia fechada, uma Bíblia vermelha, uma Bíblia amarela. Não, porque você vai confundir ele. Porque se ele aprender o conceito que Bíblia é daquela cor, ele vai, né? Ele vai precisar, na hora que você colocar um outro versículo, a Bíblia, ele já vai pensar que é outra coisa. É importante, deu uma travadinha, é importante ver isso. Isso é uma coisa que eu estou até trabalhando em relação a isso, porque nós não temos figuras bíblicas ou evangélicas, né, que ilustrem as coisas evangélicas. Nós temos muitos aspectos, né? Que isso aqui é universal, é mundial. Onde você encontrar uma pessoa negociando cabelo, você vai saber que é um shampoo, né? Então, na Bíblia, na igreja, a gente não tem as figuras que representam o evangelho, no caso das histórias bíblicas. Então, eu estou montando, né? Quem sabe nós vamos conseguir fazer peças de comunicação alternativas evangélicas. Que aí a pessoa vai falar assim, eu vou falar sobre luz. Então, vai lá no banco de dados de luz, né? E vai ver qual a figura que você vai achar e vai interpretar lá para poder você trabalhar com essa criança. Então, mas é muito trabalhoso, eu preciso de tempo, eu preciso também de uma pessoa para
para fazer a arte, né? Porque as artes têm que ser próprias, que a gente vê a arte de outro, mas de repente tem direitos autorais. Então, isso aí a gente está trabalhando. Exemplo, esse lição sobre o perdão, tá vendo? Ó, nós utilizamos figuras, esse aqui já tem pronto na internet, usou figuras da internet, mas a gente pode utilizar uma figura própria que emite esse mesmo conceito. Então, aonde eu for, né, onde tiver uma criança sendo evangelizada, vai ser com aquela figura. Da mesma forma que nós utilizamos as PECs no nosso meio secular. Porque tem dois tipos. Tem as PECs, que elas são todas por cores. Então, cada cor quer dizer alguma coisa. Então, tem sentimentos, frutas, objetos, meio de transporte. Então, da mesma forma, nós vamos conseguir, em nome de Jesus, fazer para nós da igreja. Para a gente ter na igreja. Amém. Tipo, eu não fiz um manualzinho aí, você mesmo falou, eu falo que isso não é um livro para você ler e deixar lá no cantinho, né? Sempre que você tiver alguma dúvida, você recorre ao manual. Então, o próximo livro, vai orando aí, Pastoreando o Coração Azul, já está assim, em forma de acabamento. Nós vamos colocar sugestões de PECs, então vai ter lá. Então, na hora que você for fazer uma montagem de um versículo bíblico, você vai lá dar uma olhadinha, deixa eu ver o que dá para eu utilizar, qual a imagem que vai dar para utilizar. E a gente está pensando, mas é muito difícil, mas nós vamos conseguir, em nome de Jesus. E vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção. Imagina quantas pessoas serão abençoadas, quantas crianças serão alcançadas, né, através desse recurso. E eu creio que o Senhor, ele vai... Tem uma mãe Teia, que ela tem um site e ela tem várias histórias que ela fez para a filha dela lá sobre os evangelhos. Ela tem desde Gênesis, né, até Mateus. Ela fez as histórias bíblicas, as histórias de Jesus, todas em forma de PEC. Isso aqui mesmo eu tirei de lá do site dela, tá vendo? Então, é uma coisa muito legal, porque ela fez isso para a filha dela que é autista, e muitas pessoas se beneficiam disso aí. Mas é o único site também que eu conheço que tem alguma coisa evangélica para autista. Você lembra o nome dela? Eu não lembro, não, mas depois eu vou olhar aqui nas minhas coisas, eu devo ter em algum canto aqui que eu anotei, tá bom. E eu posso passar para vocês depois. Tá bom. Você pode falar no grupo do WhatsApp. Aí eu coloco aí. Isso. Tá. E aí eu mando para vocês. É super... Muito bom mesmo o jeito que ela fala e que ela conta as histórias adaptadas para a filha dela, né? Glória, e é muito bom. Já tem 2 livros, né, que ela já lançou, 2 e-books que você pode baixar gratuitamente e utilizar na igreja, né? Já que a gente não tem material, não temos material, é muito difícil, pouquíssimos lugares. O que a gente acha muito de material que fala para crianças com deficiências é espíritas, são materiais espíritas, né? Então, tem hora que eu vou lá e olho assim, nossa, que coisa legal. Aí quando você começa a estudar, começa a ler, você fala, ai meu Deus, olha, para onde que eles querem levar? Para o outro lado, para outra linha, para outra vertente. Então aí você quase não utiliza, não tem como utilizar aquele material dentro das nossas igrejas, né? Mas vai haver aí um despertamento dos nossos irmãos, as pessoas vão começar a se envolver em nome de Jesus, e quando a gente menos esperar, no tempo, né, com o tempo a gente vai ver bastante material aí, o grupo vai ficar lotado em nome de Jesus. Se Deus quiser. Não é de pessoas, não, de pessoas também, né? Quanto mais pessoas interessadas, né, mais crianças são alcançadas. Mas o material realmente é muito necessário. E assim, ajuda muito. E é importante a pessoa já ter um material na igreja, né? Alguma coisa, né? Não pode receber aquela criança ali sem nenhum material. É importante já ter ali, como você falou, né? A rotina, né? Para a criança, desde o primeiro contato, já saber. Você vai fazer o curso ou você já fez o Ministério Infantil Não Opção chamado? Estou fazendo.
Pois então, no módulo de inclusão, a gente fala sobre, eu vou dar já estou dando spoiler aqui do curso. Tem uma atividade, né, sobre isso aí, e nós vamos falar sobre as questões das rotinas, como, né, tá estruturando as rotinas das crianças lá. Eu tinha até aqui uma rotina, mas eu acho que eu tirei daqui. É tanta coisa, porque eu utilizo muito, eu estou fazendo lives, tanto para a igreja quanto para o meio secular, né? Aí eu estava mostrando aqui para as pessoas como tá utilizando, né, as coisas, tá vendo? A gente faz para contar história, ó, né? Aí a gente utiliza muito. Isso aqui é ótimo, porque as crianças com transtorno do espectro autista, eles não têm muita imaginação, né, de pegar uma coisa e transformar ela em outra. Então, vamos supor, tem criança que pega isso aqui e vai brincar como se fosse um carrinho, né? Por quê? Ele tem a imaginação. A criança autista, não. Ele vai pegar isso aqui, ou ele vai ficar só olhando, ou não vai fazer nada, né? Dá ligança. Muitas das vezes eles pegam o carrinho e não fazem o movimento de carrinho, né? Ou eles ficam só rodando a rodinha do carrinho. Então, quando você trabalha a imaginação da criança, você dá as coisas prontas para ele, né? Vamos supor, dar uma casa. Nessa casa, quem mora nessa casa? Aí você já pode colocar a figura de Jesus, né? Essa casa, quem mora é Jesus, e coloca a figura. Vai contar uma história, vai inventar uma história. Jesus visitando nossa casa. Aí você vai falando, nesta casa, aí mostra a figura da casa, né? Quem mora nela é Jesus. Jesus veio aonde? Do céu. Aí você vai trabalhando, vai mostrando as coisas para ela. Isso é importante e é legal e vai desenvolvendo a imaginação da criança. Daqui a pouco ela vai estar formando histórias para você, pessoal. Mas ele não é autista. Mas pelo fato de você ter trabalhado tanto com ele, né? Ele já consegue montar suas histórias e fazer suas histórias e contar suas histórias. É da forma dele, do jeito dele. Mais alguma perguntinha aí? Não, eram só essas mesmo. E assim, foi uma bênção. Louva a Deus pela sua vida, por esse conhecimento riquíssimo que o Senhor, que você passou pra gente aqui agora. Para mim, eu aprendo muito, tenho aprendido. Espero poder cumprir, né, dentro do meu chamado, essa missão de incluir as crianças com deficiência na minha igreja e alcançar por onde eu for, né, com as oportunidades que Deus nos dá, né? Não falta oportunidade. Isso que é importante. Né, de alcançarmos essas crianças. E também os pais delas, né? Não só elas, mas também os seus familiares. E eu sou grata a Deus por você aceitar participar dessa live. Foi um prazer te conhecer. O prazer foi todo meu. Espero que a gente se conheça pessoalmente, né? É verdade, em breve, né? Uma oportunidade. Você mora onde? A gente vai se conhecendo. Eu sou do Rio de Janeiro, moro em São do Rio de Janeiro. Então, quem sabe a gente vê o próximo encontro. O próximo encontro, criança me importa. Isso aí. Eu não conhecia, não estava doente. Não deu para eu ir. Mas Deus sabe de todas as coisas. No próximo, né? Se Deus quiser, estarei lá. Se Deus quiser. Eu queria agradecer a você por essa oportunidade. Obrigada, aprendi muito com você nesse tempinho que nós tivemos agora. Que o Senhor te capacite cada vez mais, que o Senhor continue te conduzindo conforme a vontade dele, né, no alcance dessas crianças, que você continue sendo uma bênção na sua igreja, para as crianças que estão ao seu redor, e uma bênção para aqueles que te procuram, né, para que você possa de alguma forma abençoar essas pessoas. E servir para o reino é isso, né? Isso aí. Abençoados para abençoar. Estamos aqui a serviço do reino. Estamos aqui a serviço do reino. Quem quiser depois fazer alguma pergunta, ou pode entrar lá no meu WhatsApp e deixar a pergunta. De repente eu não respondo na hora, mas depois eu vou responder. Sempre respondo todas. Quem quiser adquirir o livro, né? A gente pode deixar o contato também. E tiver alguma dúvida, igual assim, sempre eu recebo pessoas assim, eu
contar a história numa igreja e lá eu fiquei sabendo que tem um autista. Porque isso é muito importante também, gente. Uma dica aqui. Se você é convidada para ir a uma igreja, você tem que conhecer o público dessa igreja. Porque você tem que levar acessibilidade para essas crianças, né? Então, quando você é convidado para contar uma história, e você pergunta, qual é o público da igreja? Tem alguma criança especial? Nós temos que ter isso inculcado na nossa mente. Tudo que formos fazer, pensa se tem alguma criança com alguma deficiência, se ela precisa que você modifique aquele material seu. Se você precisa, mesmo que você não modifique o seu material, mas a sua fala seja diferente na hora de falar e na hora de se direcionar para essa criança. Né? Então, você tem que pensar nisso aí. E é isso que a minha bandeira é essa. É que as pessoas não precisam ter salas sensoriais, recursos maravilhosos. É ter o olhar diferenciado para a criança. Amém. Se você tiver o olhar diferenciado para a criança, não precisa você ter material nenhum. Só a sua fala, o seu amor, o seu olhar para ela, já vai fazer uma grande diferença. Então, é isso que nós precisamos. Nós não podemos ignorar. Chegar na igreja, você está vendo o cadeirante, você está vendo um cego, você está vendo que tem um surdo ali, mas você não faz nada mínimo para que aquela criança também alcance. Então, é isso que a gente tem que pensar. Com os meus professores do secular, eu falo, gente, a primeira coisa que vocês têm que fazer, chegou dentro da sala de aula nova, né? No início do ano, geralmente a gente dá capacitação para os professores. Eu falo, gente, primeira coisa, pega a lista de chamada, pega os históricos dessas crianças, vamos observar, tem criança com alguma deficiência na sala? Qual a deficiência dessa criança? Você conhece essa deficiência? Sabe como conduzir essa deficiência? Não, vamos buscar ajuda, vai na sala de recurso, chama a professora de AEE, que é a professora de sala de recurso está lá. Vamos buscar, não é ignorar essa criança não, mesmo que ela tenha um cuidador ou que ela tenha um bidocente lá com ela, não. O aluno é seu. Você é o professor regente da sala de aula. Então, na igreja não é diferente. Na igreja, quando nós chegamos, nós temos que já conhecer o nosso aluno. E na hora que estiver planejando lá em casa, não é pegar a revista na hora da lição e ir para a sala de aula, não. Fazer um planejamento, anotar os tópicos, se tiver que fazer um material diferenciado, fazer. Né? Isso que vai se tornar um professor extraordinário, né? Quem fez o curso com a tia... Ai, meu Deus, fugiu o nome da tia aqui agora, gente. Né? Seja um professor extraordinário. Você tem que ser um professor... Sunamita. Pois então, quem fez o curso, ela sabe o que é ser um professor extraordinário. Não é ser um professor bom. Professor bom nós temos um monte. Nós temos que ter professores maravilhosos, extraordinários, aquele professor que pensa no aluno. Acima de tudo, as crianças especiais que estão ali nelas. Não é só, gente, quando a gente fala em inclusão, eu torno a repetir, não é só os que têm deficiência, inclusão inclui todos. Aquele que de repente está sendo abusado sexualmente, é agredido com palavras, né? É aquela criança que sofre bullying na escola, porque ela é gordinha, ou porque ela é muito branquinha, ou porque ela é muito moreninha. Tudo isso são coisas que levam para a inclusão. Tem as crianças que... Nós temos muito isso. Na nossa igreja mesmo, nós temos 2 crianças. Que ela já tem uma feminidade. É um menino, mas tem uma feminidade, né? E tem uns trejeitos, assim. Isso tudo tem que ser trabalhado, tudo tem que ser incluído. Então, aí que está a questão da inclusão. Né? No livro eu falo só inclusão de crianças com deficiência. Mas nós, como ministros de evangelho, nós temos que incluir todas as crianças, né? Então, aí vem as questões das classes sociais, né, as classes raciais. Tudo isso tem que ser olhado direitinho pelas professoras, com amor, para como lidar com essa situação. Nós temos aqui um caso na nossa igreja de um menino que é só ele sozinho que vai para a igreja.
né? Os pais deles trabalham, mexem com coisas de drogas. Então, já é uma discriminação, né? É o filho do traficante, é filho não sei de quê. Então, você tem que ter esse olhar de amor para acolher essa criança. Porque se ele vai, se ele sai, ele desce um morro, vai sozinho para a igreja, é porque ele quer que ali é um lugar legal para ele. Né? E o amor que ele acha lá, que ele encontra ali, faz ele voltar todos os domingos. Então, isso que é importante. Vale a pena a gente contar, falar. Ele, logo no início mesmo que ele estava vindo, aí ele levava o celular dele. E ele levava, assim, 50, 100 reais e comprava coisas e queria dar para as crianças na hora da escola. Eu falei com ele, não, aqui não, aqui a gente não pode fazer isso aqui não. E eu falo assim, por que você veio aqui para a igreja? Ele, por causa do Wi-Fi. Aí eu falei, tá, é por causa do Wi-Fi? Eu vou desligar o Wi-Fi, você só vai poder ligar o celular depois que você ouvir uma história. Depois que você entrar lá, ouvir a chamada, aí você sai um pouquinho, eu ligo o Wi-Fi para você. Aí ele foi para dentro da sala e ouviu. E ele esqueceu do celular dele. E ele assistiu toda a aula. Olha que coisa legal. Agora, se eu tivesse brigado com ele e falar, então quer dizer que você só vai para a igreja por causa do Wi-Fi? Fica em casa. Eu já ouvi gente falando isso. E aí eu não ia, né, ter esse olhar para essa criança. E referente a isso aí. Pronto. No momento que ele entrou, viu. Agora não, ele vai lá, todo mundo gosta dele. É uma maravilha. E hoje que vê a gente na rua, Glória, né? Deus. Ele cumprimenta e todo mundo gosta dele. E ele gosta de todo mundo. E com certeza ele nunca mais vai esquecer isso. Isso vai fazer diferença na vida dele. É o que nós estamos orando todos os dias. Uma das nossas preocupações nesse momento de reclusão é isso, porque eu vejo ele muito na rua. E ele não está indo na igreja porque na igreja não voltou ainda com as crianças, né? Voltou só com os adultos, com as crianças não voltou. E aí eu fico assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo com esse menino? E eu oro por ele todos os dias. Senhor, não deixa que ele esqueça o que ele aprendeu. Sempre que eu vejo ele na rua, procuro conversar com ele, né? Ele sempre está vendendo uma bala, ele está sentado num lugar, fazendo... Ele é muito comunicativo na cidade. Então a gente pensa muito nisso aí, Senhor, cuida dele. Ele é seu, Senhor. A gente pode não estar pertinho dele, amém, mas o Senhor está. E o Senhor vai cuidando dele. Não deixa ele envolver com coisas erradas, né? E aí a gente vai orando todos os dias por ele. E onde, todas as vezes que eu passo, vejo, converso com ele, pergunto o que está fazendo, me interesso pela vida dele. E aí ele se sente querido. É isso que a gente precisa que as nossas crianças se sentem. Né? Se sintam queridas, amém, e amadas. Né? Principalmente, amém, por nosso Senhor Jesus. Amém. Ai, se deixar para falar, minha filha, eu falo a tarde toda. Ai, foi muito bom te ouvir. Tá muito bom, assim, eu te agradeço por você compartilhar os testemunhos com a gente, porque esses testemunhos, Esther, eles nos fortalecem. Ele nos impulsiona a prosseguir, amém, né? E nos ensina, né? Alimenta a nossa fé, aumenta a nossa fé, né? Glória a Deus. E mostra pra gente, assim, a nossa visão, né? O olhar que a gente tem que ter para essas crianças, né? É o que você falou, não é só os deficientes, mas todos eles, o olhar de amor, porque o olhar de Jesus é um olhar de amor, não é um olhar de preconceito, de discriminação. É um olhar de amor, de acolher, né? De abraçar, de receber e de continuar amando. Não amar só naquele momento, mas se preocupar, né? Se importar, verdade, e orar. Orar, em nome de Jesus, por essas crianças que passam por nós e pelas crianças que nós ainda não alcançamos, né? E eu penso muito nesse momento de reclusão, essas crianças, né, trancadas dentro de suas casas, e que, Senhor, levante pessoas, em nome de Jesus, pessoas que mesmo nesse momento de reclusão usem ferramentas para continuar alcançando essas crianças, contando histórias bíblicas para essas crianças, né? Em nome de Jesus. Eu estou grata a Ti por esse momento que passamos aqui juntas. Deixar também eu ficar aqui o dia inteiro falando, amo, né? Mas nós vamos encerrar aqui agora. Eu creio que já, diante de tudo que você falou,
me ajudou e eu creio que ajudou também muita gente que assistiu e que ainda vai assistir essa live. Em nome de Jesus, que nome de alcance Jesus. muitas pessoas, não por mim, por você, mas pelas crianças que precisam ser alcançadas, em Sim. nome de Jesus. Que o Espírito Santo, né, fale melhor nos corações, né? E Amém. que tudo que foi falado aqui, né, o Senhor vai lá e clareia mais ainda, né? Amém. Desperte mais ainda. Amém. Eu que em nome agradeço. de Jesus. Você poderia fazer uma oração para a gente encerrar, Esther? Sim. Pai querido, mais uma vez, diante da tua presença, nos colocamos, Senhor, pedindo perdão dos nossos pecados, pensamentos, obras. Senhor, tudo que façamos, façamos para a honra e glória do nome do Senhor. Tudo que falamos aqui nessa tarde, tu conheces os nossos corações, tu sabes, Senhor, o desejo que tenho, Senhor, que todas as nossas crianças sejam alcançadas para ti. Pai, quantas crianças nesse momento, Senhor, estão sem amor, sem cuidado, sem proteção, mas, Pai, estamos aqui, Senhor, erguendo as nossas vozes em defesa da criança que não pode falar, a criança que não tem voz, a criança que não tem visão, mas que o Senhor possa abrir a visão de muitos para que possam resgatá-las para ti, que possam incluí-las no plano da salvação. Pai querido, toca nos corações de quem for assistir esta live, que as palavras que foram faladas, que tudo que foi ensinado aqui, o Senhor possa estar esclarecendo melhor nos corações deles, e que eles não fiquem só no ouvir, Senhor, mas que eles pratiquem, e que esse amor possa crescer dentro do coração deles, e eles possam, Senhor, colocar também em suas atitudes, no seu dia a dia, no seu planejamento lá com as suas crianças, na forma como eles estão lidando com essas crianças, Senhor, que elas possam, Senhor, receber de ti orientação, Pai, porque tu és o Deus que tudo pode, o Deus que sonda as nossas mentes, os nossos corações, Aleluia. Que nos dá inteligência, que nos dá estratégia, Senhor, para poder cuidar dessas crianças. Pai, levante pessoas com desejo no coração, Senhor, de trabalhar com essas crianças dentro da igreja. Senhor, Pai querido, essa oração que fazemos nesta tarde, Pai, receba, Senhor, no trono da tua graça, como cheiro suave diante de ti, Senhor, toda a nossa dedicação, o nosso amor para com a tua obra, Senhor. Que não ficamos, Senhor, para nós, mas para servir a ti, Senhor, Espírito e verdade. Receba, Senhor, nossa oração no trono da tua graça, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Louvado seja o Senhor por essa tarde. Muito obrigada, Esther. Foi um grande prazer mesmo, tá? Estou muito feliz por você. Deus abençoe a tua vida. Amém. Eu que agradeço pelo convite. Eu que agradeço pelo convite. E qualquer coisa a gente faz mais, qualquer hora dessa. Amém. Amém. Um beijo, grande beijo para você. Tchau, fique com Deus. Tchau. Tchau.